E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos recorrer à Lei Zero da Termodinâmica e à definição operacional de temperatura para compreendermos o funcionamento de um termômetro. Na sequência, vamos abordar o estudo da escala Celsius. O termômetro é utilizado para medir a temperatura de um corpo. Seu funcionamento se baseia na existência de uma propriedade que varia com a temperatura, chamada de propriedade termométrica. O termômetro de mercúrio utiliza como propriedade termométrica o volume aparente do mercúrio no bulbo, sendo o mercúrio a substância termométrica. Para que o termômetro de Hg funcione muito bem, é necessário que a sua massa seja bem menor que a massa do corpo que se quer medir a temperatura, pois, se assim não fosse, a temperatura medida pelo termômetro seria diferente daquela que se pretendia medir. Isso ocorre devido a um fluxo de energia térmica do corpo de maior temperatura, que pode ser o seu corpo, por exemplo, para o corpo de menor temperatura, o termômetro. Logo, neste caso, durante a medida da temperatura efetuada pelo termômetro, a temperatura do corpo varia, o que não deve ocorrer. A massa do termômetro deve ser muito menor que a massa do corpo para que o corpo seja um reservatório térmico, ou seja, o corpo deve ser um sistema capaz de ceder ou receber quantidades finitas de energia térmica sem sofrer qualquer variação de temperatura. Colocando o termômetro de mercúrio em contato com o corpo de uma pessoa que possui temperatura mais elevada e esperando tempo suficiente para que o equilíbrio térmico seja atingido, a Lei Zero da Termodinâmica nos garante que o corpo da pessoa, o bulbo e o mercúrio possuem a mesma temperatura. Quando o mercúrio é aquecido, ele dilata volumetricamente, passando a ocupar o tubo capilar do termômetro. Ao fazer a leitura da altura da coluna líquida de Hg, você tem condições de medir a temperatura do corpo. Agora, quando o Hg é resfriado, esse estrangulamento presente no tubo capilar dificulta o seu retorno para o bulbo. É por isso que você vê algumas pessoas chacoalhando o termômetro. O ato de chacoalhar facilita o retorno do mercúrio para o bulbo do termômetro e, com isso, uma nova medida de temperatura pode ser efetuada. O termômetro de mercúrio mede muito bem temperaturas nesse intervalo de valores aproximadamente entre 34 graus Celsius e 43 graus Celsius. O mercúrio é utilizado por ter um elevado valor no coeficiente de dilatação volumétrico, representado por γ. Possui também um peso específico elevado, elevada fluidez e é de fácil purificação. Além disso, como o tubo capilar do termômetro é extremamente fino, a dilatação volumétrica pode ser aproximada por uma dilatação linear. Vamos agora calibrar o termômetro de mercúrio na escala Celsius, em homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius, que viveu no século XVIII. Primeiro, vamos inserir o termômetro de mercúrio em um recipiente contendo gelo fundente no nível do mar. Neste caso, o recipiente contém água sólida, gelo, e água líquida em equilíbrio térmico a uma pressão de 1 atmosfera. Como a temperatura de fusão do gelo permanece constante, tomamos a temperatura neste ponto como um ponto fixo, chamado ponto de gelo. A este ponto, convencionou-se o valor 0 graus Celsius. Vamos agora inserir o termômetro de Hg em um recipiente contendo água em ebulição no nível do mar. Neste caso, o recipiente contém água líquida e vapor de água em equilíbrio térmico a uma pressão de 1 atmosfera. Como a temperatura de ebulição da água permanece constante, tomamos a temperatura neste ponto como um ponto fixo, chamado ponto de vapor. A este ponto, atribuiu-se o valor 100 graus Celsius. Medindo a altura H0 da coluna líquida de mercúrio,
quando a temperatura vale 0 graus Celsius. Medindo a altura da coluna líquida de mercúrio, quando a temperatura vale 100 graus Celsius, e admitindo que a relação entre o valor da temperatura e a propriedade termométrica é com boa aproximação linear nesse intervalo de temperatura, eu posso escrever que a temperatura T medida é igual a A vezes H mais B, em que A e B são constantes a serem determinadas. Para determinar cada uma dessas constantes, eu posso recorrer a esses valores. Observe o cálculo. Quando a temperatura vale 0 graus Celsius, H vale H0. Portanto, eu tenho A vezes H0 mais B. Muito bem? Consequentemente, eu posso extrair aqui uma relação entre B e A. Eu posso escrever, portanto, que B é igual a menos A vezes H0. Vamos agora substituir a temperatura por 100 graus Celsius. Então, nós temos 100 graus Celsius é igual ao A vezes H, cujo valor é H100, mais o valor de B. O valor de B é menos A H0. Portanto, eu posso colocar A em evidência. Ele vai multiplicar H100 menos H0. Muito bem. Consequentemente, eu consigo determinar agora a constante A e a constante B. Continuando aqui nesse cantinho, nós vamos obter que a constante A é igual a 100 sobre H100 menos H0. Consequentemente, a constante B é menos Azinho que multiplica H0. Logo, este termo fica com H0 no numerador. Então, nós temos menos 100 H0 sobre H100 menos H0. Logo, a temperatura T fica dada por, então substituindo Azinho nessa expressão, nós temos 100 sobre H100 menos H0, tudo isso multiplicando Hzinho, mais B. B eu vou escrever da seguinte forma, mais B, portanto, nós temos menos 100 H0 sobre H100 menos H0. Eu posso melhorar um pouco mais essa expressão, já que o denominador é comum. E eu posso colocar no numerador 100 em evidência. Portanto, a temperatura T fica dada por 100 que multiplica H menos H0, H menos H0 sobre o valor H100 menos o valor H0. Observe que a partir da leitura da altura da coluna líquida de Hg, fornecendo o valor Hzinho, eu consigo, a partir dessa expressão, determinar a temperatura do corpo. Outro termômetro calibrado da mesma forma é o termômetro que utiliza como substância termométrica o álcool. Em comparação com o termômetro de mercúrio, existem algumas discrepâncias da ordem de décimos de graus Celsius. Isso significa que a relação entre a dilatação térmica da substância termométrica e a propriedade termométrica associada não é perfeitamente linear. Observe que isso não é um problema, ou seja,
Um termômetro não é melhor do que o outro, já que a construção da escala termométrica é pura convenção. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima!